Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos num momento falando sobre o assunto que eu já declarei isso para vocês, que eu mais amo, é falar sobre a orientação, a direção, nós seguirmos a direção de Deus para a nossa vida, né? Sermos guiados, dirigidos, obviamente há uma entrega, uma submissão, há uma compreensão de que o propósito de Deus ele é muito maior do que aquilo que eu posso imaginar para mim mesmo ou pensar. Então eu venho conversando com vocês porque a igreja, de um modo geral, ela não está treinada a ter esse entendimento de que a direção de Deus para nós é infinitamente melhor e superior a que eu possa programar para a minha vida. Então, é assim que nós somos construídos, né? E eu passei a mostrar para vocês uma passagem bem específica, muito maravilhosa, de João capítulo 10, né, do verso número 2 até o verso número 5, quando está falando lá sobre Jesus ser o pastor, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Eu expliquei para vocês que esse é o processo, né, da primeira voz de Deus em relação a todo ser humano. Primeiro a gente passa por essa porta chamada Jesus, a gente responde a ele, nós nos tornamos dele, né, novas criaturas, filhos. Então agora ele tem a responsabilidade, como está no verso 4, que é a segunda parte, é a parte de estar diante de nós e nós o seguimos porque reconhecemos a sua voz. Estou só trazendo a lembrança para a gente continuar. E eu usei no último vídeo esse texto dizendo que o seu povo, o próprio povo, não recebeu Jesus porque não reconheceu. Então eu quero te dizer que a voz de Deus como direção para a nossa vida, ela precisa ser reconhecida e entendida, obviamente para ser seguida. Não tem como. Quanto mais você anda com Deus e você tem sensibilidade à sua palavra e abre o coração para Ele, com maior facilidade você vai reconhecer que é a voz de Deus. E obviamente nós precisamos entender, porque não são vozes, não são frases, de que adianta eu falar algo com você e aí, entendeu? Não. Então, não vai levar a lugar nenhum. Então a gente aprende a caminhar com Deus, a reconhecer a sua voz e entender o seu propósito, o seu plano naquilo que ele anuncia, ou naquilo que ele direciona para mim e para você. E eu quero te dizer uma coisa muito importante, que no segredo do reconhecimento, escuta o que eu quero te falar, o segredo do reconhecimento da voz de Deus e o entendimento dessa voz está numa palavrinha chamada proximidade. E essa palavrinha é fundamental. Será que nós estamos próximos o suficiente? Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você esteja com o teu carro e fala, pastor Hélio, olha só, nós vamos para tal lugar, eu vou na frente, você vai me seguindo. Perfeitamente. Eu posso te seguir o quanto eu estiver próximo de você, te reconhecer, tá vendo que é o teu carro. Mas imagine por um acaso que você agora já está 2, 3 quilômetros na minha frente, eu não estou te vendo mais. Apesar de você estar na minha frente, eu já não estou mais te seguindo, eu não sei, porque eu não estou próximo o suficiente. É ridículo o que eu estou falando, mas proximidade é fundamental. Guarde essa palavra, proximidade é estar perto o suficiente numa relação com Deus, onde eu faço isso uma continuidade, não uma ocasionalidade. Então, proximidade tem com continuidade, comunhão contínua. Essa é a proposta. Eu vou repetir, comunhão contínua. Não é uma ocasionalidade. Às vezes as pessoas acham que simplesmente estar domingo na igreja, ouvir uma palavra é tudo. De repente é tudo para eu me tornar uma pessoa religiosa. Porque eu estou ouvindo uma mensagem bacana, entendi, legal, mas eu fico nesse hábito, o hábito de só ouvir ou estar próximo de Deus quando eu vou à igreja. E a igreja é fundamental, está escrito na palavra, nós nos alimentamos, a gente cresce em muitas coisas, mas eu deixo de fazer aquela minha caminhada diária. Eu deixo de ter aquela comunhão contínua, dia após dia eu ando com Deus, dia após dia eu ando com Deus. Gente, isso aqui chama-se proximidade. Então, quando você é perto o suficiente para fazer da tua relação com Deus uma continuidade, então você está no caminho certo. Você está no caminho certo de reconhecer e entender a voz de Deus. Está dando para entender? Olha como são coisas importantes na nossa vida. Se não tivermos perto o suficiente da palavra viva, obviamente, do Espírito Santo, através da comunhão que nós temos com Ele, né? Através desse livro, como um livro vivo, não como uma letra, então nós não vamos reconhecer, nós não podemos andar com Ele.
Esse, para mim, se você me pergunta, o grande detalhe para acertar o povo de Deus em ouvir e reconhecer a voz é a proximidade, que precisa ser contínua. Você vê no verso número 5, está escrito lá que elas não seguem as ovelhas a qualquer um porque não conhecem a voz. Tá certo, gente? Esse é que é o detalhe. Então, eu quero dar continuidade ainda nos próximos capítulos, falando um pouquinho de coisas que promovem proximidade. É impressionante, mas tem algumas atitudes minhas e sua que vai fazer com que a gente fique mais próximo, né? Então, eu vou falar pelo menos de 5 rapidamente, mas vai te ajudar isso. Mas guarde, proximidade é o segredo para reconhecer e entender a voz de Deus. Ok, gente? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, porque isso é muito importante para todos nós. Te vejo.